Precoces, graças a Deus estamos num novo tempo, novos começos, incluindo nesses novos começos o programa Precoces aqui no YouTube. Para quem já participou do meu programa nas rádios que eu estive, com certeza agora está tendo uma nova oportunidade de ver Deus falando da maneira como falava no programa Precoce, quebrando maldições. O Senhor Deus quebra maldições através de Jesus Cristo, seu Filho, que deu a sua vida por nós. No momento que Jesus deu a sua vida por nós, o Espírito Santo vai viver naquele que aceita Jesus. E como pode prevalecer as maldições se o Espírito Santo estiver presente? O que aconteceu com a terra? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vê o Senhor falando: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Estava maldita, sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. Maldita estava a terra. Mas quem que estava se balançando, se movimentando nas águas? O Espírito Santo. Você já me viu falar em outros vídeos com o tema Sou mais água do que pó, que o Espírito Santo achou morada em nós, que somos verdadeiramente água, mais água do que pó. E principalmente porque nós aceitamos a Jesus. Então aí que as águas realmente se balançam, se movem com o Espírito Santo. Então aí você tem a sua libertação. A libertação vem com Jesus. Não posso negar isso. Mas é preciso que a gente entenda, como tenho falado nos outros capítulos, que o Senhor deu para nós responsabilidades, provando que realmente nós somos libertos. Se nós somos libertos, nós amamos a palavra. O que você tem feito hoje? Já pegou a palavra? Já meditou na palavra? Eu quero dizer para vocês que em Efésios 2:8 está escrito que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É uma libertação que deve ser feita para você nesta hora. Eu acho que vai ter libertação nesta hora. Estamos quebrando maldições com a palavra. A palavra quebra as maldições. A palavra é Jesus. Então, por muito tempo, houve uma maldição no meio do povo de Deus, aqueles que já aceitaram Jesus, que já têm o Espírito Santo, mas distorcendo a palavra, e aí ficam cativos do inimigo. A palavra tem que ser dita como ela é. Jesus Cristo estava com 40 noites e 40 dias de jejum quando Satanás se apresentou a ele com a palavra distorcida. Não adiantou para nada. O que prevaleceu foi Jesus falando a palavra como ela é, como sai da boca de Deus. Então vamos cortar essa maldição, detonar em nome de Jesus, essa maldição que o povo de Deus resolveu assumir pelo fato de distorcer Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Vocês estão vendo essa palavra pequenininha? F, fé. Bem pequena, não é? Mas dá para você despertar, ver o poder que tem essa palavra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não se esqueça que antes de dizer isso não vem de vós, é dom de Deus, tem a palavra fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha pela maneira que você é liberto, que você é salvo. Mediante a fé. Aí você pega uma palavra dessa e vai viver de qualquer jeito, porque pela graça sois salvos mediante a fé e vive uma vidinha qualquer. E Satanás deitando e rolando na tua vida, porque se não tem palavra meditada, se não tem crença na palavra, não tem libertação. Então, precisamos ser libertos. Pelo amor de Deus, a palavra está bem clara. Mediante a fé. A graça é mediante a fé. Só tem a graça quem tem a fé. Então, pela graça sois salvos. Mediante a fé. A salvação vem mediante a fé. Então, a sua libertação vem mediante a fé.
E você já ouviu escrito na própria palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então, se você está crendo nesse versículo de Atos de Efésios 2:8, não se esqueça que a fé vem pelo ouvir. Então é necessário que haja ou sejamos ouvintes da palavra todos os dias. E a outra coisa que eu quero comunicar para você é que, pela graça, sois salvos mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e falar também do que Tiago fala em relação à fé. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Aí é que está a nossa libertação. Você quer ser livre mesmo? Então acredite que pela graça você é salvo mediante a fé, mas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e que a fé tem obras. Portanto, você não pode viver uma vidinha comum, uma vidinha qualquer, e se achar que está liberto. Liberto é aquele que vive o sobrenatural de Deus. 24 horas a palavra. Quer ser livre dessas maldições que estão te acompanhando? Viva a palavra. Porque quando somos salvos mediante a fé. Então, vamos viver a palavra? Vamos ter fé? Vamos ser ouvintes da palavra? Vamos ter as obras? Você quer libertação mesmo? Então vai em Mateus capítulo 5, capítulo 25, de 31 a 46, e veja o Senhor dizendo o que vai fazer naquele grande dia. Quando ele vier, os libertos estarão assim, como ele está falando em Mateus 25, de 31 a 46. Ele diz: vinde a mim, todos que estiveram visitando o necessitado. Vinde, bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, não é assim que ele fala? Me deste de comer. Quem é que ele vai chamar? Quem é que está liberto, que está livre, que está salvo? São aqueles que provam a sua salvação pelas obras. Você não é salvo pelas obras, mas você precisa provar que está salvo para glorificar o nome do Senhor fazendo boas obras. O Senhor não somente, Tiago fala das obras que requerem da fé, e também o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, para nós fazermos boas obras, para glorificarmos o nome do nosso Pai que está nos céus. Eu não sei onde encontraram essa prisão espiritual. Foram buscar uma prisão espiritual, acreditando que aceitar Jesus mediante a fé, viver de qualquer maneira. E acabou, Jesus já morreu por mim, e já deu a vida por mim, já me libertou, já estou salvo, não sou mais cativo, vivendo de qualquer maneira. E o diabo deitando e rolando, e o nome do Senhor Jesus Cristo sendo envergonhado na vida de muitos que se dizem filhos de Deus. Eu não sei como é que a gente não conseguiu ainda ouvir. Eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm de querer ler e ouvir a palavra, porque ainda não conseguiu ouvir o que a palavra diz em relação à santidade. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Como é que você fica nessa prisão espiritual, distorcendo a palavra de Deus, achando que porque Jesus morreu lá na cruz, você levantou a mão lá no templo e agora você pode andar de qualquer jeito, mas você está salvo, uma vez salvo, sempre salvo e acabou? Você quer ser liberto dessas aflições por conta dessa falta de compromisso com a palavra de Deus? Então volte a ter compromisso se você já teve. Não se esqueça que o apóstolo Paulo, falando na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 5, ele diz que havia um homem que estava procedendo mal no meio da igreja de Coríntios. Mal de tal maneira que nem todo ímpio estava fazendo o que ele fazia, o que ele estava fazendo. Ele estava abusando da mulher do seu pai. E o apóstolo Paulo disse que esse tal seja retirado, seja entregue a Satanás, sair do meio do povo de Deus, tirar o nome do meio das ovelhas de Cristo, que estavam naquela igreja, ele sair, significava ser entregue a Satanás, e para que o espírito fosse salvo, o corpo teria que sofrer. Porque
ele estaria saindo pelo procedimento, não ficaria mais no meio da igreja. E quando a pessoa sai da comunhão com os irmãos, Satanás deita e rola. A Bíblia diz que mais 7 demônios vai viver naquela pessoa. Então, Satanás não faz nada de bom na pessoa, não é verdade? Então ele diz, entregue esse tal a Satanás para que o corpo sofra e o espírito seja salvo. Não se perde a salvação, mas não são bons os resultados daquele que vive de qualquer jeito, sem tomar posse da santidade de uma vida onde realmente esteja livre das maldições, porque Jesus Cristo realmente já levou, mas quando ele levou as maldições, ele levou antes de tudo o pecado. Se você confessa e deixa os seus pecados, você é alcançado pela misericórdia. E aí, com certeza, essas aflições, essas maldições que vieram sobre a tua vida cessarão, porque realmente Jesus levou as nossas maldições, levando junto com elas também o pecado. Então, vamos continuar ouvindo o que Deus tem para nós nesse programa Break Cosses e convidando pessoas para estar junto conosco, ouvindo o programa Break Cosses, porque Break Cosses, quebrando maldições, realmente Deus vai abrir a sua visão em relação às maldições que devem ser quebradas. Deus abençoe. Não se esqueça de fazer a sua inscrição em meu canal, Rai Santana Nascimento.